Igreja, hoje eu vou estar falando sobre honra, né? A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a Bíblia fala temer ao Senhor, não é ter medo de Deus, mas é honrar o Senhor. É honrar o Senhor. A honra, ela na mesma unção que você honra, é nela que você prospera. Fala para o seu irmão, na mesma unção que você honra, é nela que você prospera. Eu vou falar de alguns versículos aqui, na Bíblia, né, na palavra de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 23 ao 26. A Bíblia aqui vai falar do corpo de Cristo, que a igreja é a capacitação de cada um, né, a importância de cada um no corpo, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Versículo 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, do 23 a 26, o Senhor deixa muito bem claro a importância de cada pessoa que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Não é aquele que é o pregador, que ele é mais importante daquele que apenas lava o banheiro, não. Nós precisamos honrar todos, o Senhor nos ensina isso. Agora, a Bíblia vai falar em 1 Pedro 2,17, 1 Pedro 2,17, fala sobre honrar as autoridades. Projeta, por favor. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Romanos 13, versículo 1 e 2. Romanos 13, versículo 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 2, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então a Bíblia nos ensina a honrar as autoridades que foram estabelecidas por Deus, tá? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, vai falar dos líderes, né, de departamentos, líderes de célula, os presbíteros da igreja. Olha o que diz o texto: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 1, você que é empregado, você que tem um patrão, olha o que a Bíblia fala sobre isso. 1 Timóteo 6, versículo 1. 1 Timóteo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. A Bíblia está dizendo que você não pode falar mal do seu patrão. Você tem que honrar o seu patrão, você tem que abençoar o seu patrão, porque é através desta empresa que você tem sustentado a sua casa, a sua família, você tem pago as suas contas. Então, se você desonra, você vai colher a semente da desonra. Então, a Bíblia diz o seguinte, que nós temos que honrar aqueles que o Senhor colocou para nos liderar, tá? 1 Timóteo 5,3 fala de honrar as viúvas.
como Deus tem cuidado das viúvas, né? 1 Timóteo 5,3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Honrar a esposa, o esposo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. É muito forte isso. A Bíblia está dizendo que o marido que não honra sua esposa, a Bíblia está dizendo, se você orar, as suas orações serão impedidas. Se você tem semeado desonra na sua casa, a Bíblia está dizendo que Deus não te ouve. Deus não te ouve. Primeiro, Efésios capítulo 5, versículo 33. Efésios 5, 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, respeite o marido, honre também o marido. A Bíblia fala lá em Levítico 19, 32, para honrar as pessoas mais velhas, os idosos, diante de caste levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Olha para esse velhinho que está do seu lado aí. Olha para essa velhinha aí que está do seu lado. Tem que honrar. Velhinho não, tem mais experiência que você, né? Então a Bíblia traz muitos versículos sobre honra, dizendo a importância da honra, e nós sabemos que o pecado da honra, a consequência da honra, abre portas. A honra nos leva para um outro patamar, como também a desonra é algo que traz para você algo terrível. Quando você desonra alguém, você desonra uma autoridade. Então eu quero falar, eu li para vocês algum versículo falando de honra, mas eu quero citar alguns personagens que foram pessoas de honra e alguns que tiveram característica de desonra, e a gente vai ver o resultado, as consequências da sua atitude. Daniel era um homem de honra. Daniel era um homem de honra. Vamos ler Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 5. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 5. E pareceu bem a Dário, que era o rei Dário naquele período, constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre o trono do reino, de todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Uma pessoa que caminha debaixo de honra, Deus considera ele como um príncipe, ele sempre vai se destacar, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel, e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Daniel tinha uma vida libada, honesta, uma vida transparente. Vamos lá, 5. Então, estes homens disseram,
nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel, ele foi escolhido para ser presidente, para ser príncipe. Daniel foi honrado, até pela sua postura. Quando você é um homem de honra, a honra vai te encontrar no meio do caminho, e Daniel, ele tinha essa característica. Só que não adianta, querido, não adianta. Todas as pessoas que vê você sendo honrado, que vê você sendo abençoado, não são todos que vão se alegrar. Sempre vai existir alguém que vai ser uma pedra de tropeço, sempre vai existir alguém que não vai concordar, que não vai aceitar, que vai ficar com ciúme. Não tem jeito, isso sempre acontece, e a Bíblia está dizendo que esses homens se uniram, se fortaleceram, para achar algo contra Daniel, porque eles tinham essa certeza, que Daniel se destacava, porque Daniel tinha um espírito de excelência. Daniel, tudo que ele fazia com perfeição, e a Bíblia nos adverte em relação, quando nós somos solícito em fazer algo na obra de Deus, quando você exerce um ofício, quando você exerce um ministério. A Bíblia fala em Jeremias 48:10, que a Bíblia diz o seguinte: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, quando Deus te chama para fazer algo, você tem que fazer com excelência, e Daniel tinha essa característica. Daniel fazia com excelência. Daniel era um homem que tinha temor de Deus. É o que nós lemos, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Esse princípio da sabedoria. E esses homens, percebendo que Daniel, com certeza, era alguém que seria superior a eles, que iria exercer uma liderança sobre eles, até porque Daniel entrou na graça do rei Dário. O rei Dário conseguiu identificar esse Daniel. Esses homens agora começaram a ter uma conspiração contra Daniel. E o que eles fizeram? Vamos fazer aí uma CPI de Daniel, Vamos ver se a gente encontra alguma coisa na vida de Daniel, alguma coisa do passado dele, em relação ao seu caráter, em relação ao seu passado. E a Bíblia diz que eles procuraram, e não achou nada que desabonasse Daniel na sua conduta. E aí entraram em acordo, pastor, dizendo: então, se a gente não encontrou nada que a gente possa incriminar Daniel, o passado dele, a vida dele, realmente é um exemplo, então nós precisamos agora fazer o seguinte: vamos encontrar algo na lei de Deus, naquilo que ele obedece, naquilo que ele segue. Vamos tentar encontrar alguma coisa, para que a gente possa conspirar contra a vida de Daniel. E aí esses homens começaram a vigiar Daniel. Sabe o que eles encontraram? Um homem que orava 3 vezes ao dia, de joelho no chão. Um homem que orava, que jejuava. Como não encontraram nada, o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte: vamos entrar com o rei Dário, com um projeto, com um plano, para que a gente venha exaltar o rei Dário. Olha como é que o diabo é, querido. Chegaram para o rei Dário. A gente sabe que todo ser humano, mesmo o rei Dário, você percebe que lá na frente ele reconhece o Deus de Daniel, mas o rei Dário foi um exemplo também, o rei Dário. Mas aquele momento ali, o rei Dário se sentiu porque eles falaram o seguinte: rei, no período de 30 dias, nós estamos aqui levantando,
e vai ser um decreto do Senhor, que ninguém pode adorar outro Deus, ninguém pode exaltar ninguém, a não ser o rei Dário. Ele foi lá mais do que depressa, sem pensar, assinou o decreto. Lá na frente ele descobriu que era uma conspiração para pegar Daniel. Aí o que aconteceu? Como Daniel e todo decreto que o rei assinava era irrevogável, não poderia voltar atrás. O rei ficou tão constrangido, falou: Daniel, eu assinei, agora eu não posso voltar atrás, mas eu vou fazer uma coisa por você, eu vou fazer jejum por você, Daniel. Olha o que é um homem de honra, evangelista. Deus coloca o rei de uma nação para jejuar pela vida dele. E Daniel então vai para a cova. Daniel foi para a cova. E olha o que aconteceu lá na cova. Daniel capítulo 6, versículo 20 ao versículo 22. O rei acorda apressadamente de manhã. Os leões, né? E o rei já pensando, o que aconteceu? Passou a noite orando, passou a noite clamando. E o rei, antes de chegar na cova, ele dá um grito: Daniel! E Daniel não responde. Daniel fala: meu Deus, o que eu fiz? Eu assinei um decreto, eu matei um homem de Deus. Daqui a pouco, olha o que aconteceu. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz o quê? Triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve, Daniel, será que ele te livrou dos leões, Daniel? Aí uma vozinha lá de dentro diz assim: ó rei, vive para sempre. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E agora, mesmo diante disso, Daniel vai honrar o rei. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ele não ficou apontando: por que o senhor assinou aquele decreto, por que o senhor fez isso? Ele reconheceu a autoridade do rei. Você pode aplaudir o Senhor? Eu estou falando, querido, de um homem de honra. Daniel é um homem de honra. Agora vamos ver o que aconteceu com aqueles homens. Diga para o seu irmão: não adianta. Diga para ele: tudo que você planta, você colhe. Diga para ele: se você plantar honra, você vai colher honra. Mas se você plantar desonra, você vai colher desonra. O rei Dário, com a sua autoridade, ele falou assim: agora sou eu que vou assinar um decreto. Qual que é o decreto, rei? A partir de hoje, todos nessa cidade vão servir ao Deus de Daniel, porque ele é poderoso. Ele é poderoso. Daniel honrou Deus. E aí, o rei falou: e tem uma outra coisa. Aqueles sujeitos que eu levantei como príncipe, como presidente, eu tenho uma covinha para eles agora. Os leões estão com fome. Versículo 24, Daniel 6, 24. Olha só. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinha acusado a Daniel. Deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupe em vingar. Fala com seu irmão: não se preocupe em se vingar. Deixa que Deus mesmo vai fazer. Isso não é seu papel. Deixa que Deus vai tratar. Você está se esforçando para quê? Deixa que Deus vai tratar. Não perca tempo. Deixa que Deus vai tratar. Daniel, em momento algum, ficou apontando: não,
E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, diga comigo, eles, seus filhos e suas mulheres. Olha o que é a semente da desonra. Você mata uma geração. A semente da desonra morreu eles, filhos e as suas esposas. O que é uma semente de desonra? E quando a gente fala em desonra, vou mudar agora para um outro personagem, que é Aitofel. Quem era Aitofel? Davi deixa em Salmo 55, no versículo 12 a 14, ele fala quem era Aitofel. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultavam juntos, suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. Quem foi Aitofel? Aitofel foi o conselheiro de Davi, amigo pessoal de Davi. Amigo pessoal de Davi. Mas quando Davi entrou em dificuldade, no momento que ele mais precisava de Aitofel, o que aconteceu? Aitofel abandonou ele, traiu ele. E por isso que Davi escreve esse salmo, decepcionado. Cara, eu nunca imaginava que você ia me trair assim. Eu nunca imaginava que você poderia tomar uma direção como essa. Querido, quem nos trai não é quem está perto, quem está longe, é quem está perto. É quem está perto que nos trai. E Davi ficou muito aborrecido com a atitude de Aitofel. Inclusive em 2 Samuel, no capítulo 15, no versículo 31, mas antes disso, Aitofel, ele acabou associando com Absalão, que era filho de Davi, porque Davi teve que sair correndo, porque senão Absalão matava Davi, o próprio filho querendo matar o pai. Qual que foi o final? Um filho que semeou desonra, foi enforcado, praticamente morreu enforcado. E aí Aitofel aliançou com Absalão, e ainda fez um plano para matar Davi. Que absurdo isso. Alguém que Davi confiava era um conselheiro. E Davi então, em 2 Samuel 15:31, Davi faz uma oração. Deus ouve a oração de um homem de honra. Deus ouve a oração de um homem de honra. Olha a oração que Davi fez. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. E aí Absalão ouviu o conselho de Aitofel, acabou pegando o conselho de outras pessoas. Aitofel ficou chateado com aquilo. E o que aconteceu? 2 Samuel 17, 23. 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se o quê? Enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura do seu pai. Diga para o seu irmão, a desonra, ela traz morte.
é o resultado da desonra. A desonra traz morte. Sabe quem que é o pai da desonra? É o próprio diabo. Ele é o pai da desonra. Isso começou lá no céu. Ele conspirou contra Deus, contra o Altíssimo, contra o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, Isaías 14, a partir do versículo 12, olha o que é que diz o texto. Isaías 14, a partir do versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Olha o nível de orgulho, de desonra deste cara. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. E contudo, levado serás ao resultado aí da desonra, ao mais profundo do abismo. Isso é a consequência da desonra, querido. Se você desonra o seu pai, se você desonra a sua mãe, se você desonra o seu pastor, se você desonra o seu líder, a sua autoridade, se você desonra, querido, um presidente, se você desonra um prefeito, você está trazendo para você maldição. A Bíblia fala, Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquilo que você fala, você vai colher. Então Deus nos ensina a semear honra, porque a honra abre portas, a honra traz oportunidade, a honra te leva a um outro nível de glória. Esse é o resultado da honra. Vocês viram aqui o resultado da desonra. O que a desonra causa? Agora eu quero falar de um homem que honrou Davi. Eu falei de um homem que desonrou Davi. E a gente viu a sua consequência, o resultado dessa desonra. Agora eu quero falar de um homem que ficou na história de Davi. Um homem que Davi se apaixonou por ele. Um homem de 85 anos de idade. E um homem que se chama Barzilai. E vocês vão descobrir de onde é Barzilai. 2 Samuel 17, 27. 2 Samuel 17, 27. E sucedeu que, olha só, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e quem? Barzilai, o que ele era? O que ele era? Gileadita, querido, é homem de honra, mulher de honra. O povo gileadita semeia honra. Deixa eu falar para você, Davi estava fugindo de Absalão. Pensa numa pessoa que teve que sair somente com a roupa do corpo. E alguns dizendo, não, eu quero te acompanhar, não, vamos embora, mas nós temos pouco tempo, vamos embora. Como assim, Davi? Não tem como, senão ele vai me matar. Vamos embora. Saíram com Davi praticamente sem nada. Imagina, Júnior, esses homens famintos, no deserto. Totalmente uma vida precária. Imagina como estavam as emoções de Davi, pensando no filho, como que o meu filho quer me matar? Como que o meu filho chegou a um absurdo como esse? Imagina as emoções de Davi, na caminhada de Davi. E de repente Deus coloca um gileadita na vida de Davi. Quando Davi está chegando em Rogerim, naquela região, a Bíblia diz que Barzilai vai ao encontro de Davi,
E a Bíblia vai dizer, olha o que Barzilai vai dar. Eu acho que eu não anotei essa passagem, eu não me lembro. Quando fala, vê se você encontra aí. O que Barzilai dá para Davi, né? Mas vamos lá. Barzilai pega os melhores dos seus frutos, da sua colheita. Barzilai sustenta o exército de Davi. Barzilai alimenta Davi. E Davi ficou tão impactado com aquilo. Por quê, querido? A tendência do ser humano é ajudar alguém pensando em receber em troca. 2 Samuel. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tomaram camas e bacias, porque tem outro também. Camas e bacias, vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, lentilhas, e mel, manteiga, e ovelhas, e queijo. Era mineiro, Barzilai. Eu sou mineiro, tá? E queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Barzilai ordenou, traga o melhor para esse povo. Imagina, alguém fugindo, alguém que era um fugitivo, que não tinha nada. Você honrar quem tem condição, é fácil, né? Eu quero ver você honrar aquele que não pode te dar nada em troca. Hein? Eu quero ver você fazer isso. Nós temos essa tendência, querido. Inclusive eu compartilhei com o Dudu aqui e o Paulo. Não sei se vocês lembram do Patrick, assim, eu não era da época. Tem muitas pessoas que não lembram do Patrick. No início da obra, o Patrick, pensa numa pessoa, uma pessoa simples, o Patrick. Ele tinha alguns distúrbiozinhos ali, jogava umas pedrazinhas, né? Mas o menino sempre presente, o menino sempre amigo ali e tal. Muito simples. Eu fiz uma reunião com os pastores, com os líderes da igreja. Patrick chega mais cedo, senta na frente aqui, está todos os pastores, eu estou olhando para o Patrick. E ele ficou ali. Ele vira para mim e fala assim, pastor, o senhor pode ir lá fora e pegar um copo d'água para mim? Eu pensei dentro de mim, é muito abusado. O Espírito Santo falou, você não vai não? Se fosse o pastor, você não ia? Patrick, você quer 2 copos? 3? Fui lá na hora buscar. Querido. Esse era o sentimento de Davi, querido. Sou fugitivo. Não tem nem lugar para morar, não sei nem para onde vou, não tenho nada para oferecer. E de repente chega Barzilai, um gileadita. Davi, o que você quiser eu vou te dar, cara. Sabe, querido, um homem de honra, ele é reconhecido até nos momentos de guerra que ele está passando. Ele não deixa de ser um homem de honra, porque ele está passando por um problema financeiro, por um problema de saúde. Ele não deixa de ser um homem de honra. Davi era um homem de honra. E aí, Davi ficou tão impactado, ele olhou para Barzilai, eu tenho que te levar, cara. Eu tenho que te levar, cara. Você tem que ir comigo. Um homem como você tem que estar comigo, do meu lado. Eu preciso de amigos verdadeiros, sim. Eu estava com um lá, estava do meu lado, ia para a igreja comigo, dava glória a Deus comigo.